Imagine que você receba a notícia de que morri. Alguém lhe diz: "Você conhece fulano de tal? Ele morreu." Qual seria a sua reação? Eu ficaria muito feliz de tê-lo em casa, de volta. Muito contente mesmo, de vê-lo livre de toda essa tolice. Que tolice! De pensar que você nasceu e que vai morrer. Que você é um corpo que possui uma mente e bobagens como essas. Em meu mundo, ninguém nasce e ninguém morre. Algumas pessoas viajam e depois voltam. Outras nunca partem. Que diferença faz? Se elas viajam em terras de sonho, cada uma absorta no seu próprio sonho. Só o despertar é importante. Basta conhecer o eu sou como realidade, também como amor. Meu enfoque não é tão absoluto. Daí minha pergunta. Em todo o Ocidente, as pessoas estão em busca de algo que seja real. Elas se voltam para a ciência, que lhes ensina muito sobre a matéria, um pouco sobre a mente e nada sobre a natureza e o propósito da consciência. É da maior importância fazer com que elas saibam que a realidade existe e que ela se encontra na consciência liberta da matéria e de suas limitações e distorções. Parece muito importante que elas ouçam a boa nova de alguém que passou por essa experiência. Essas testemunhas sempre existiram, e seu relato é precioso. Claro, o Evangelho da autorrealização, uma vez ouvido, nunca será esquecido. Como uma semente deixada no solo, ele irá esperar pela estação certa para brotar e crescer, até se transformar numa árvore vigorosa. Qual é o estado de mente de um homem realizado, dia a dia, hora a hora? Como ele vê, ouve, come, bebe, acorda e dorme, trabalha e descansa? Que prova há de que seu estado é diferente do nosso? Além do testemunho verbal das pessoas ditas realizadas, não haveria uma maneira de verificar seu estado de forma objetiva? Não haveria diferenças observáveis em suas respostas fisiológicas e nervosas, em seu metabolismo ou ondas cerebrais, em sua estrutura psicossomática? Talvez você encontre diferença, talvez não. Tudo depende de sua capacidade de observação. As diferenças objetivas, no entanto, são as menos importantes. O que importa é a sua perspectiva, sua atitude, que é de total desapego, seu desprendimento, seu distanciamento. Um sábio não sente tristeza quando um filho seu morre? Ele não sofre? Ele sofre com os que sofrem. O acontecimento em si é de pouca importância, mas ele é cheio de compaixão pelo ser sofredor, quer esteja ele vivo ou morto, no corpo ou fora dele. Afinal, amor e compaixão são sua própria natureza. Ele é uno com tudo que vive, e o amor é essa unidade em ação. As pessoas têm muito medo da morte. O Inanni não tem medo de nada, mas ele tem pena do homem que tem medo. Afinal, nascer, viver e morrer é natural. Ter medo não é. Ao acontecimento, é claro, é dada a devida atenção. Imagine-se doente, febre alta, dores, calafrios. Um médico diz que seu estado é grave, que você tem apenas poucos dias de vida. Qual seria a sua primeira reação? Reação nenhuma. Como é natural que a haste de incenso se consuma, é natural que o corpo morra. Realmente é um assunto de pouquíssima importância. O que importa é que eu não sou o corpo, nem a mente. Eu sou. Sua família ficaria desesperada, é claro. O que você diria a eles? As coisas de sempre. Não tenham medo, a vida continua. Deus os protegerá. Logo voltaremos a nos encontrar, e assim por diante. Mas para mim toda essa comoção nada significa, pois não sou a entidade que se imagina viva ou morta. Eu não nasci nem posso morrer. Não tenho nada para lembrar ou para esquecer. E as orações pelos mortos? Sem dúvida, rezem pelos mortos. Isso os agrada imensamente.
eles se sentem lisonjeados. O sábio não precisa de suas orações. Ele próprio é a resposta para as suas orações. O que acontece a um sábio após a morte? O sábio já está morto. Você espera que ele morra de novo? Certamente que a dissolução do corpo é um acontecimento importante até mesmo para o sábio. Não há acontecimentos importantes para um sábio, a não ser quando alguém atinge o objetivo mais elevado. Só então seu coração se rejubila. Tudo mais não tem a menor importância. O universo inteiro é o seu corpo. Toda a vida é sua vida. Da mesma forma que numa cidade de luzes, quando uma lâmpada queima, a rede elétrica não é afetada, a morte de um corpo não afeta o todo. O particular talvez não seja importante para o todo, mas é importante para o particular. O todo é uma abstração. O particular, o concreto, é real. Isso é o que você pensa. Para mim, é o contrário. O todo é real. A parte vem e vai. O particular nasce e morre, mudando de nome e de forma. O sábio é a realidade imutável, que torna possível o mutável, mas ele não pode lhe dar convicção. Ela tem que vir de sua própria experiência. Para mim, tudo é uno, tudo é o mesmo. Virtude e pecado são a mesma coisa? Esses são valores fabricados pelo homem. O que eles significam para mim? O que acaba em felicidade é virtude, o que acaba em tristeza é pecado. Ambos são estados da mente. O meu estado não é da mente. Somos como os cegos que não conseguem entender o que significa ver. Diga como quiser. A prática do silêncio como uma prática espiritual é eficaz? Qualquer coisa que você faça tendo como objetivo a iluminação, o leva para mais perto dela. Qualquer coisa que você faça sem se lembrar da iluminação, o atrasa. Mas por que complicar? Apenas saiba que você está acima e além de todas as coisas e de todos os pensamentos. O que você quer ser, você já é. Apenas lembre-se disso. Eu o ouço dizendo isso, mas não consigo acreditar. Eu já estive nessa mesma situação, mas eu confiei em meu guru e ele provou estar certo. Confie em mim se você for capaz. Mantenha em mente o que lhe digo. Não deseje coisa alguma, pois nada lhe falta. A própria busca impede que você encontre. Você parece tão indiferente a tudo. Não sou indiferente, sou imparcial. Não dou preferência ao eu e ao meu. Um cesto de terra e um cesto de joias são o mesmo para mim. Vida e morte são o mesmo para mim. Sua imparcialidade o torna indiferente. Ao contrário, a compaixão e o amor são minha própria essência. Vazio de predileções, sou livre para amar. Buda disse que a ideia de iluminação é de extrema importância. A maioria das pessoas passa pela vida sem ao menos saber que a iluminação existe e, menos ainda, como procurar por ela. Quando elas ouvem falar de iluminação, é plantada uma semente que não morrerá jamais. Por isso, ele enviava seus monges para pregar incessantemente durante 8 meses, todos os anos. Pode-se dar comida, roupa, abrigo, conhecimento, afeto, mas a maior dádiva é o Evangelho da Iluminação, costumava dizer meu guru. Você está certo, a iluminação é o bem mais precioso. Quando você o possui, ninguém pode tirá-lo de você. Se você falasse assim no Ocidente, as pessoas pensariam que você é louco. Claro que pensariam. Para os ignorantes, tudo que eles não conseguem entender é loucura.
Que importância tem isso? Deixe-os ser como são. Se sou como sou, não é por mérito meu. E se eles são como são, não é por culpa deles. A realidade suprema se manifesta de inúmeras formas. Infinitos em número são seus nomes e formas. Tudo surge e tudo se desfaz no mesmo oceano. A fonte de tudo é uma só. Procurar por causas e resultados é apenas um passatempo da mente. O que é digno de amor. O amor não é um resultado, mas a própria base do ser. Onde quer que você vá, você encontrará ser, consciência e amor. Por que e para que criar preferências? Quando por causas naturais milhares e milhões de vidas são ceifadas, como acontece nas enchentes e nos terremotos, eu não lamento. Mas quando um homem morre nas mãos de outro homem, eu sofro imensamente. O inevitável tem sua própria majestade, mas o assassinato é evitável e, portanto, feio e totalmente horrível. Tudo acontece da forma como acontece. As calamidades, quer naturais ou criadas pelo homem, acontecem. E não há necessidade de se sentir horrorizado. Como algo pode não ter causa? Em cada acontecimento, o universo inteiro é refletido. A causa última não pode ser encontrada. O próprio conceito de causalidade é apenas uma maneira de pensar e de falar. Não somos capazes de imaginar o surgimento incausado, mas isso não prova a existência da causalidade. A natureza não tem mente e, portanto, é irresponsável, mas o homem tem uma mente. Por que ela é tão perversa? As causas da perversidade também são naturais: hereditariedade, ambiente e assim por diante. Você é muito rápido ao condenar. Não se preocupe com os outros. Trate primeiro de sua própria mente. Quando você se der conta de que também sua mente é parte da natureza, a dualidade cessará. Há aí um mistério que não sou capaz de decifrar. Como pode a mente ser parte da natureza? Porque a natureza está na mente. Sem a mente, onde fica a natureza? Se a natureza está na mente, e a mente é minha, eu deveria ser capaz de controlar a natureza, o que não é bem o caso. Forças além do meu controle determinam meu comportamento. Desenvolva a atitude da testemunha e você verá por sua própria experiência que o desprendimento traz controle. O estado de testemunhar é pleno de poder. Não há nada de passivo nele. Venho notando um novo eu surgindo em mim, independente do velho eu. De alguma forma eles coexistem. O velho eu continua existindo, da mesma maneira de sempre. O novo deixa que o velho seja como é, mas não se identifica com ele. Qual é a principal diferença entre o velho e o novo? O velho eu quer tudo definido e explicado. Ele quer que as coisas se encaixem umas nas outras, verbalmente. O novo não dá importância a explicações verbais. Ele aceita as coisas como elas são e não tenta relacioná-las às coisas conhecidas. Você está plena e constantemente consciente da diferença entre o costumeiro e o espiritual? Qual é a atitude do velho eu para com o novo? O novo apenas olha para o velho. Ele não é amistoso nem hostil. Apenas aceita o velho eu como a tudo mais. Ele não nega que ele exista, mas não aceita seu valor nem sua validade. O novo é a total negação do velho. O novo permissivo não é realmente novo, mas apenas uma nova atitude do velho. O realmente novo apaga por completo o velho. Os dois não podem conviver.
Há um processo de autodesnudamento, uma recusa constante em aceitar as velhas ideias e valores, ou há apenas tolerância mútua? Que relação que existe entre eles? Não há uma relação específica. Eles coexistem. Quando você fala de velho e de novo eu, quem você tem em mente? Já que há continuidade de memória entre eles, um lembrando do outro, como você pode falar de dois eus? Um é escravo de hábitos, o outro não é. Um conceitua, o outro está livre de todas as ideias. Mas por que dois eus? Entre o prisioneiro e o livre não pode haver relação. O próprio fato da coexistência prova sua unidade fundamental. Há apenas um eu, e ele é sempre agora. O que você chama de o outro eu, velho ou novo, é apenas uma modalidade, um outro aspecto do único eu. O eu é um só, você é esse eu, e tem ideias sobre o que foi ou será. Mas uma ideia não é o eu. Neste momento, enquanto você está sentado à minha frente, qual eu você é? O velho ou o novo? Os dois estão em conflito. Como pode haver conflito entre o que é e o que não é? O conflito é característico do velho. Quando o novo surge, o velho deixa de existir. Não se pode falar do novo e de conflito ao mesmo tempo. Até mesmo o esforço de tentar alcançar o novo eu pertence ao velho eu. Sempre que há conflito, esforço, luta, tentativa de atingir, desejo de mudar, o novo não existe. Até que ponto você está livre da tendência costumeira de criar e perpetuar conflitos? Não posso dizer que eu agora seja um novo homem, mas descobri coisas sobre mim mesmo, estados tão diferentes dos que eu conhecia antes, que me sinto justificado em chamá-los de novos. O velho eu é seu próprio eu. O estado que brota de repente, sem motivo, não traz qualquer mancha de um eu. Você pode chamá-lo de Deus. O que não tem semente, nem raiz, o que não brota, nem cresce, não floresce e não frutifica, e que surge de repente em toda a sua glória, misteriosa e maravilhosamente. Você pode chamar de Deus. Ele é inteiramente inesperado e, entretanto, inevitável, infinitamente familiar e, entretanto, surpreendente, além de toda e qualquer esperança e, entretanto, absolutamente certo. Por ele ser sem causa, ele não encontra obstáculos. Ele obedece a uma única lei, a lei da liberdade. Qualquer coisa que implique a uma continuidade, uma sequência, uma passagem de um estado a outro, não pode ser real. Na realidade, não há progresso. Ela é definitiva, perfeita e sem relação com coisa alguma. Então, eu posso fazer tudo o que quiser e pôr a culpa em algum poder universal. Ah, que fácil. Sim, é muito fácil. Simplesmente dê-se conta do movedor único por trás de tudo que se move e deixe tudo por conta dele.